noite, Morales. Boa noite, Walker. Tranquilo? Boa noite, tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Mais uma live. Muito obrigado. Obrigado. Isso. Essa vai ser uma live tripla. Uma live tripla. A gente vai debater alguns assuntos aqui muito interessantes e que, inclusive, a gente vai precisar desses dois peritos que conhecem tanto sobre esses assuntos, que são os tipos de asfixias, né? A gente vai falar um pouco aqui hoje. Passar um pouco de mel na boca das pessoas, né? Porque a gente tem uma palestra muito completa aí do Morales, que vai acontecer em alguns dias, né? Já foi gravada e alguns dias a gente vai publicar lá na conferência, depois a gente explica um pouquinho. E também do Paulo Enio, né? Que vai falar da criminalística e da integração com a medicina legal. Morales, seja muito bem-vindo mais uma vez e já manda ver aí de onde que você está falando, né? Qual que é a localidade aí, perito de onde, já dá os cumprimentos iniciais aí pra gente. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Walker, pelo convite, não só da live, mas também do congresso lá. É um orgulho para mim fazer parte novamente desse evento aí que está reunindo tanta gente boa. Olha o pessoal acompanhando. Sim, aí. Campinas, né? Porto Alegre. Niterói ali, pô, legal. Eu sou de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul. Sim. Sou perito criminal no Instituto Geral de Perícia, aqui, para quem não conhece, para quem está chegando agora aí. E participando agora da live para apresentar, falar um pouco aí sobre o Congresso Nacional Congresso Online de Perícia Criminal aí, organizado pelo Walker, pelo Rodrigo do Perícia Criminal Brasil, CSI-BR aí, que eu escolhi um tema justamente que é uma coisa que eu gosto de estudar, gosto muito de estudar sobre medicina legal e especificamente sobre asfixias, porque está muito relacionado com a questão dos suicídios, né? E isso está bem explicado na palestra. Com certeza. E você já fez alguns estudos, inclusive muitos estudos voltados para casos de suicídio, né? Lembro que você comentar já comigo algumas vezes. Isso é interessante mesmo. Bom, pessoal, então nós vamos fazer o seguinte. Como a gente está em dose tripla aqui, né? Inclusive o Paulo Enio tá mandando mensagem, ele tá participando. Eu vou desconectar por um minutinho o Morales, vou dar as boas-vindas pro Paulo Enio e depois o Morales vai voltar, porque a gente vai esquematizar da seguinte forma. A gente vai dividir mais ou menos 30 minutos, ambos estarão aí no chat também, falando com vocês, e vão ficar em 30 minutos cada palestrante, e a gente vai dar os cumprimentos iniciais agora para o Paulo Enio e depois dar continuidade com o Morales, só para apresentar aqui o Paulo rapidamente também. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui novamente conosco, um prazer enorme tê-lo novamente na conferência, e já vou mandar a bola aí para você, já se apresenta, né? Você já é de casa, assim como o Morales. Bom, eu sou perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, já há 11 anos. Atualmente você está trabalhando em atendimento do local de crime ou na gestão? Como que tá? Não, eu estou na seção de crimes contra a pessoa. Eu passei durante 6 anos lá, depois eu fui chefe de uma outra seção. Hoje eu estou de volta à seção de crimes contra a pessoa. Sim, beleza. Não, beleza, ó, eu vou te desconectar aí, preparem os corações que hoje vai ter muita informação sobre medicina legal, sobre asfixia e assim por diante, né? Bom, pessoal, então já fizemos as apresentações básicas aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o perito criminal Walker e sou perito criminal aqui do estado de Goiás. Trabalho em atendimentos a locais de crime. Como eu atendo a região metropolitana, aqui eu atendo de tudo, né? A gente atende muita morte violenta, mas também atende locais de crimes contra o patrimônio, né? Explosão, e assim vai, incêndio e assim por diante, tá bom? Bom, então vamos iniciar, né? Os temas, vamos iniciar com a ideia da asfixia. Já vou dar inclusive a palavra pro Morales para ele ficar à vontade, né? E eu queria que você falasse um pouco, Morales, já que a gente tem tanto essa ideia das asfixias, né? Do que você vai falar na perícia, né? E para quem não conhece ainda a conferência, depois eu vou deixar aqui já fixado aqui na tela, né? Que é a conferência online de perícia criminal. E fala um pouco aí. Claro. Bom, eu trabalho na seção de atendimento a locais de crime, locais de morte violenta, então trabalho muito com homicídios, suicídios, e eu gosto muito de estudar medicina legal.
faz anos, assim, desde que eu comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar com perícia criminal, como técnico em perícia, eu já gostava de estudar bastante medicina legal. Então, qualquer tema relacionado à medicina legal é uma coisa que, assim, vai me agradar muito. E eu escolhi esse tema justamente porque ele guarda aí uma relação bem próxima, bem estreita com os suicídios, que é outro assunto que eu estudo bastante, que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos uma taxa bem elevada de suicídio. Antes de continuar, eu quero dizer que o suicídio que nós atendemos aqui é por enforcamento. Então, conhecer esses detalhes sobre as asfixias, saber a diferenciação entre o enforcamento e o estrangulamento e a esganadura, tudo é muito importante justamente para chegar à causa jurídica da morte. Sim, então, claro. eu gosto muito de investir em livros, investir em material de estudo. Então, para montar essa palestra, no fim até ela acabou ficando um pouco longa, para montar essa palestra eu consultei diversos livros. O do Reginaldo Franklin, o do Hércules, o do França, o do Benfica e um americano do Bernard Knight, que é um dos mais importantes aí, médicos legistas que tem, que grande parte aí dos livros nacionais eles se baseiam nesse livro. E não podia deixar de fora também o livro do nosso colega ali, o Paulo Enio também, foi utilizado aqui para montar esse material aí. E eu tratei de pegar aqueles aspectos mais gerais, mais comuns que a gente vê nas asfixias, mas também alguns detalhes que muitas vezes a gente se engana se vai ficar só na teoria. A gente vê na prática algumas coisas acabam se modificando. Por exemplo, é possível, quando a gente estuda nos livros ali, sempre relaciona a questão do sulco do enforcamento ele ser sempre ascendente. Mas existem diversos casos, eu pessoalmente já peguei casos em que o sulco não só não estava ascendente, ele estava horizontal, que os livros de medicina legal ponto, que é um caso de estrangulamento, ele estava horizontal e ele estava contínuo. Então, isso é muito importante porque em um primeiro momento poderia parecer um caso de estrangulamento. Sim, tá? Correto. Alguém perguntou ali, mata-leão é estrangulamento ou esganadura? Isso aí é uma questão que alguns legistas discordam nessa quesito. A minha posição, concordando com o França, é que o estrangulamento, o mata-leão é um estrangulamento. Certo? Esganadura resume-se somente à ação das mãos, o uso porque das tem mãos. algumas características. Isso, o uso das mãos, que tem algumas características bem peculiares no uso das mãos, como aquelas marcas unguiais que vão ter, a questão de fazer uma ação pressionando aqui os seios carotídeos aqui, que vão fazer uma descarga que vai atingir o nervo vagal e vai causar uma parada cardiorrespiratória. Então, é bem interessante fazer essa diferenciação. E na minha posição aqui, até o próprio França, ele coloca o estrangulamento antibraquial, para diferenciar que a esganadura seria somente com as mãos. Sim, eu também particularmente sigo essa mesma linha de raciocínio. Também tendo a entender que o estrangulamento estaria voltado do mata-leão para o estrangulamento e não para a esganadura. Mas concordo que alguns autores acabam colocando também o mata-leão nos momentos em que se fala de esganadura, né? Claro. Então, alguns autores colocam que o estrangulamento seria somente por laço. Só que eu me pergunto, então, como é que eles classificariam esses estrangulamentos que tem quando é uma janela, por exemplo? Eu já peguei casos que a pessoa foi estrangulada numa janela, num portão, né? Então, esse caso seria o estrangulamento e não seria por laço. É que a questão do laço, ela realmente dá algumas características bem interessantes com a questão do sulco, que é uma das coisas que a gente mais estuda na questão da diferenciação entre o enforcamento e o estrangulamento. Mas existem diversos casos, principalmente casos de estrangulamento acidental, que não é por laço. E a questão daí do mata-leão, do estrangulamento antibraquial, é bem importante, porque ele também tem uma ação diferente. Dependendo como pega, ele não vai ter aquele aspecto de asfixia pelo fator respiratório, vai ter somente pelo fator circulatório. Isso tudo ali eu trabalhei bem na palestra para mostrar que o enforcamento, muitas pessoas acham que o enforcamento a pessoa vai ficar sem ar, e isso que mataria ela. Mas não, na questão do enforcamento é a pressão aqui da jugular e da carótida, que fecha com 2 kg e 5 kg facilmente, assim, que é o fator principal para causar a morte. Outra questão muito importante que eu acho bem interessante, que o público leigo assim, fala assim, ele não poderia ter morrido por enforcamento porque ele estava encostando no chão, ele estava sentado, isso eu trabalho na palestra. Grande parte aí, tu deve ver isso bastante também, que grande parte do suicídio por enforcamento, a pessoa está sentada, está encostada, está ajoelhada. Com certeza, ajoelhada, com certeza. Não é uma coisa que vai impedir, por diversos fatores. Por esse que eu falei que a jugular, ela fecha com 2 kg e a carótida fecha com 5 kg, então não precisa uma pressão muito grande para conseguir fechar essa irrigação do cérebro e também saída do cérebro pela jugular, mas também a pessoa quer morrer, né? Ela não quer levantar. E às vezes pelo corte ali da irrigação, ele não consegue mais. A questão de 1 minuto ele pode ficar inconsciente também, justamente.
O LFC Gouveia falou do Robin Williams. Robin Williams foi um caso aí de suicídio por enforcamento. Até eu cito ele na minha palestra, eu cito vários cantores famosos, vários atores famosos que cometeram suicídio por enforcamento. Eu acabo utilizando esse vasto conhecimento inútil que eu tenho para tentar auxiliar e fazer algumas referências, que eu sempre falo que o conhecimento que eu mais tenho é o inútil, né? Então, aqui, na questão do estrangulamento a esmagamento da traqueia, a traqueia ela fecha com em torno de 15 quilos de pressão. Sim. Dependendo como é o estrangulamento, se é antibraquial ou não, tudo isso aí vai ser bem explicado na palestra. Eu trabalhei bem essa questão dos fatores principais, que é a questão do fator nervoso, o fator circulatório e o fator respiratório também. Está bem trabalhado isso na palestra. Eu aconselho todos que vejam, que assistam essa palestra. Aqui também a gente pega muito local disso. De asfixias, né? E inclusive as que são forjadas, né? Que você também deve ter pego muito aí já, que é justamente aquelas que as pessoas cometeram um estrangulamento e tenta passar por um enforcamento, né? Então é muito importante para a gente da perícia criminal analisar essas diferenciações, essas características, para que aí sim a gente dê uma causa realmente ali do que aconteceu e que não seja enganado naquele local. Claro. Então por isso que o Morales falou é muito importante. A gente tem que estar sempre atento, estudando muito, para que a gente consiga o quê? Sempre dar o melhor resultado para a perícia criminal. Vai lá, Morales, já chegamos aos 200, viu? Chegamos aos 200 aí. Dá um alô aí também para a colega Juliane Chassoi, que é a colega do plantão, tá aí. E se eu falar alguma besteira, ela vai me corrigir, ela não vai perder essa chance. Vixe, beleza. Eu nunca peguei, Juliana. Pessoalmente, eu nunca peguei nenhum caso de simulação de homicídio, tentar fazer um suicídio. Mas os colegas já pegaram. Então. Legal. Eu já peguei revisão, já revisei casos assim que assim, que daí facilmente dá pra se ver que tinha um suco de estrangulamento e depois a pessoa foi pendurada. Então, realmente, é uma pessoa leiga que fez isso e facilmente foi desvendado. A pessoa ainda até tinha até batido na vítima ali, a pessoa estava toda destruída e pendurou ele para tentar fazer parecer que se tratava de um suicídio, né? Então, alguém comentou aqui um assunto que eu tratei na palestra, a asfixia autoerótica, que é aquele uso do estrangulamento ou do enforcamento, que tem alguns mitos, até fiz um post sobre isso, que a asfixia ela causa um certo prazer, que até alguns homens teriam uma ereção aí quando morrem por enforcamento, que é uma besteira absurda, não tem nada disso, é tudo uma questão ali de relaxamento que liberou o núcleo seminal, pela questão da rigidez cadavérica também pode impulsionar isso, então não há questão de prazer. Tem algumas pessoas realmente que têm um tipo de parafilia, que sentem prazer, que é hipoxifilia, que é chamado, que eu trato isso na palestra, que acabam, assim, às vezes cometendo um acidente, faz um estrangulamento com um cinto para ter esse prazer durante uma relação sexual, durante uma masturbação, que seja, e acaba se passando. Então eu cito dois casos, que é o caso do Michael Hutchins, que era o vocalista do INEC, que suspeita-se que ele tenha sido vítima disso, e do ator David Carradine, que realmente isso foi comprovado, que ele tinha essa parafilia, da hipoxifilia, que ele acabou cometendo um acidente. Ele estava num hotel na Tailândia, assim, uma situação bizarra, estava vestido de calcinha, sutiã, uma coisa... Sim. As fantasias, né? Sim. É justamente isso, né? A questão... tem algo também que já li a respeito, que realmente está ligado, em alguns momentos a pessoa pensa que é por causa do estrangulamento, do enforcamento ali, que está gerando prazer, mas em muitos casos também é a questão do efeito psicológico, né? Então a pessoa já acostumou com tanto aquilo que ela pensa que realmente está sendo por causa desse efeito, né? O pessoal alguns perguntaram aí, pessoal, para quem não sabe, a gente está organizando uma conferência online de perícia criminal. O intuito dela é levar perícia criminal ao maior número de pessoas. E nessa conferência a gente tem uma conferência mesmo com vários assuntos, várias informações envolvendo a perícia criminal. E uma delas é sobre asfixia, que já vai estar disponível agora no final de maio. Ela já está gravada, já está sendo editada, né, pelo nosso design lá. E o que é interessante é que várias áreas, inclusive do Paulo Enio também, que vai participar daqui a pouco, né? Então pode continuar aí, fica à vontade sobre como você estava falando aí, o Morales. Deixa eu falar rapidamente, aproveitando, o caso que eu peguei é o seguinte, a gente pega alguns casos e que já ouviram falar, né, de casos em que a pessoa foi suicidada na prisão. E sim, eu já peguei alguns casos, e um deles foi justamente esse, né? Eu tinha
as características todas, mostrando que era um estrangulamento. Tinha os sulcos com vários laços, né, não somente um laço. Ele estava realmente ali horizontal, bem característico, com lesões antemortem. E, ao mesmo tempo, eles pegaram essa vítima, eles penduraram ela numa janela e colocaram um outro laço, inclusive era mais grosso, né, de calibre maior do que o que ele tinha sido estrangulado. Então fez toda uma diferença e deu para ver nitidamente as lesões post-mortem, né, antemortem ali naquele cadáver. E outro que foi o que você falou muito, né, era muito característico que tinha sinais ali dele de defesa, então a pessoa não quer morrer. Num caso desse aí, ele não está tentando suicidar. Se a pessoa ela tenta um suicídio, né, ela está ali, ela não está preocupando com a vida dela. E já naquele caso de estrangulamento, sim. Então eu peguei um caso bem interessante sobre esse caso de forjar um homicídio, um suicídio, mas que na verdade foi um homicídio. Continua aí, Morales, claro. Fica à vontade. Claro. Isso é que a gente sempre tem que levar em consideração que, eu até falo na palestra que a medicina legal não é uma ciência exata, né? Então a gente tem essa base, assim, de que realmente a questão do suicídio, a pessoa não vai se machucar, vai ter as lesões típicas ali da questão do sulco, mas pode ter questão aí da pessoa acabar se machucando por um evento anterior, se envolvendo numa briga, chega em casa e resolveu se matar. Daí é pra ferrar com a vida do perito, né? Sim, porque com certeza. Complica, né? Mas a gente tem que sempre ter em consideração que, assim, não é uma ciência exata, não tem uma fórmula ali prontinha dizendo, o sulco é ascendente, é interrompido, isso aí sempre vai ser um suicídio. Porque tem casos de estrangulamento que é com sulco ascendente e sulco interrompido. Então isso tem que considerar vários fatores. Eu sempre falo, a questão da perícia e local de crime é um quebra-cabeça. Tu vai, digamos que é um quebra-cabeça de uma fazenda, tu vai montar o quebra-cabeça de uma fazenda. Se tu pega uma pecinha só e olha que tem a figura de uma vaca, tu vai dizer, é uma vaca. Isso aqui é um porco. Mas não, é uma fazenda. Tu vai montar tudo e vai chegar à conclusão depois que, juntando todas as peças, encaixando todas as peças, aí tu vai poder chegar a uma conclusão. Se tu analisar um vestígio separado do outro, vai ter várias conclusões ali. Então a gente só pode chegar a uma conclusão depois de analisar todos os vestígios. Sim, e a perícia é justamente isso, né? Ela é multidisciplinar e a gente precisa analisar de uma forma muito mais gigantesca, não somente essa ideia de 1 ou 2 vestígios e achar que ele é o suficiente, né, Morales? Sim, então essa questão tem algumas pessoas até se especializam na prisão de uma forma de cometer um homicídio através do estrangulamento, parecendo já um suicídio. A perita Mabel entrou agora, boa noite, Mabel. Sim, então tem o chamado golpe do pai Francisco, que o próprio França cita ali, uma forma de fazer um estrangulamento puxando pelas costas para aparecer um enforcamento. Claro que isso aí tem vários outros vestígios aí que então vocês podem fazer uma diferenciação através da análise do local, de toda a análise no corpo. Alguém tinha perguntado as lesões que causam, as lesões que a própria vítima causa na tentativa de se defender, né? Claro, as marcas unguiais são importantes analisar tanto no estrangulamento como no enforcamento, na esganadura também. Eu fiz hoje um post ali falando sobre a esganadura que tinha marcas unguiais do agressor no pescoço e da vítima que tentou soltar a mão do agressor. Então são coisas muito importantes. Tinha comentado ali sobre a questão das lesões possíveis que podem aparecer dentro da boca em caso de vítimas de asfixia, né? Isso é bastante comum nos casos de sufocação direta. O que é a sufocação direta? É quando há uma oclusão das vias respiratórias diretamente ali, ou seja, na narina, seja na boca. Então, existem 2 tipos de sufocação direta, a interna e a externa. A interna é um acidente, a pessoa está mastigando alguma coisa, acaba engolindo errado e acaba tendo as vias aéreas interrompidas, obstruídas por algum alimento. E a externa é essa quando alguém coloca a mão na boca, a mão no nariz, tenta fechar o nariz. E nesses casos aí pode ter várias lesões na boca, na parte de dentro aqui do lábio, pode ter marcas unguiais no entorno da boca, no nariz também. Então tem vários tipos de sufocação direta que podem deixar esses vestígios. Sim. E também a questão de utilizar um pano, utilizar um travesseiro, muitas vezes, que vai se tratar também de uma sufocação direta. Tudo isso aí está lá na palestra. Aí eu me estendi demais até no assunto lá, falei de todas as asfixias, tentei me ater mais aquelas criminosas, né? Porque tem questão do afogamento, que a maior parte é acidente, né? Tem até uma coisa interessante que o França fala que não existe suicídio por afogamento, que a pessoa pensa em cometer o suicídio por afogamento, naquele primeiro momento vê que é uma morte tão agônica que tenta se salvar, e daí vira um acidente. Com certeza. Então, eu achei bem interessante essa definição. Sim, com certeza. E nesse caso que ele até citou aí, tem até
eu estava lendo recentemente, há uns 2 meses, no livro Medicina Legal aplicada à perícia criminal, e justamente um dos exemplos que mostra sobre essas lesões ocasionadas na boca é justamente por causa da pressão de um pai. Tem até uma imagem lá de um caso, né, em que o autor era o pai da vítima, em que ele pressiona, né, ele pressiona para obstruir, né, o canal respiratório. Então como ele obstrui e ele força muito, a lesão é desproporcional, né, o agressor, a força dele é desproporcional à vítima, então ele força. Quando ele força, ele acaba cortando, né, a vítima com os próprios dentes da criança, que era uma criança, na verdade. Então são alguns sinais que a gente realmente pega nesses locais e que faz essa diferenciação, se foi um acidente, né, se foi um homicídio. Isso eu acho importante, mas que fique anotado aí, pessoal, que vai estar tudo lá na palestra dele, que ele já acabou de falar, inclusive, que passou do tempo. Eu fico feliz quando eles passam do tempo, inclusive, porque... Não fala isso, que a próxima vai ter 3 horas, então. Pois é, entendam que, na verdade, essas palestras, elas são tão ricas que para nós peritos criminais também é importantíssimo a gente assistir essas palestras, porque são atualizações e o mais interessante, são casos, muitos casos que às vezes a gente não se deparou, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 20 anos de perícia, né? Atualmente eu tenho apenas 4 anos de perícia, mas suponhamos que eu tivesse 20 e um perito A, por exemplo, apenas com 3 anos, 2 anos de perícia. É importantíssima essa troca de experiência, né? Então, essas palestras são riquíssimas, tanto para pessoas que têm interesse em perícia criminal, quanto para os próprios peritos criminais, advogados, pessoas da área. Eu acho isso muito importante. Então, assim, a gente não pode se estender mais, né? Tá chegando o tempo dele aqui. Mas é importante isso, né, que a gente consegue fazer essas diferenciações. Vai estar tudo isso lá no material, né, que o Morales acabou de dizer, inclusive, né. Vou fazer uma pergunta já e depois você já anota, né. Nos casos em que há esganadura, né, que eu uso as mãos, é possível você encontrar as impressões digitais do autor no local? Na teoria, sim. Tem vários estudos que estão conseguindo. É bom deixar claro. Eu lembro disso, pois é. Na teoria, sim. Tem vários estudos que apontam que é possível resgatar, conseguir fazer essa revelação de impressões digitais na pele humana. Claro, existem técnicas bem elaboradas que ainda não temos, não é todo o Brasil que consegue. Porém, a digital ela é um vestígio muito fugaz, que se perde muito facilmente. Sim. Então depende de várias condições ali, de questão de ter se mantido, preservado essa digital ali. O problema é que ali na esganadura, muitas vezes a pessoa não pressiona e não fica parada a mão, então acaba borrando muito essa impressão digital. Na teoria é possível, porém na prática a gente vê que existe muita dificuldade de fazer essa recuperação dessa digital. E aproveitando para acrescentar a essa informação, os últimos estudos, acho que 2 artigos que eu li, inclusive, dos Estados Unidos, ele falava que esses ensaios que eles fizeram foram possíveis resgatar essas impressões em torno de 1 hora. Só que a gente não chega no local de crime normalmente, pessoal, após alguém ter morrido há 1 hora. Então isso que é o problema. Na teoria, sim, provavelmente se a gente fizer aqui e eu forçar, por exemplo, na testa aí do Morales com a minha mão e a minha a testa dele tá oleosa, então justamente na minha também. Então, se a gente forçar ali, eu vou pegar essas impressões digitais, mas é naquele momento. Então, ela não vai ficar ali por um bom período, por vasto período, não, entendeu? Fique à vontade em responder outras perguntas que você tinha falado. Sim, Morales. Tem 2 perguntas aqui que me fizeram sobre a questão da botkiss. Eu cito na palestra aí que teve realmente sufocação indireta, que é a questão da compressão do tórax ou compressão do abdômen que impede fazer o movimento respiratório. Então, na botkiss, além da intoxicação, da asfixia por intoxicação através da fumaça que teve lá dentro, teve mortes também causadas por essa sufocação indireta, certo? E também uma outra pergunta falava a questão me lembro que era algum outro assunto, não é só a questão da sufocação autoerótica, mas também me lembro que todas as perguntas que fizeram, que eu estava vendo várias perguntas aqui, tudo eu citei na palestra, os exemplos que aconteceram, olha só, vai estar lá na palestra. Quem não se inscreveu, se inscreve, que está no primeiro lote ainda, que a gente não vai conseguir, infelizmente, responder todos, né, Morales?
Aqui, ó, o caso do Vladimir Herzog, eu cito ele na palestra porque tem até esses dias eu vi, tem um canal na TV a cabo que está fazendo uma reconstituição do caso. O caso do Chris Cornell, eu cito o caso do Chris Cornell aí, todos os caras aí, todo mundo que morreu por enforcamento eu tô sabendo. Então, esses famosos todos. Então, o caso do Vladimir Herzog eu cito, o caso da questão da simulação do enforcamento, eu suspeito que tenha sido um estrangulamento anterior, depois tenha sido forjado o enforcamento. Então, todos esses casos aí eu tratei de buscar na palestra. Eu gosto muito de usar essas referências aí culturais para tentar, às vezes, até auxiliar na questão de gravar esses conceitos. Sim, e é importante frisar, pessoal, que o Morales ele é um grande conhecedor dessa área, de estudioso, né? Grande no intuito de que é uma pessoa dedicada nesses estudos, entendeu? Muito obrigado. Então é uma pessoa que gosta dessa área, principalmente envolvendo asfixia, o suicídio, que estuda dessas áreas, então vai ser bem enriquecedora lá o assunto pra gente, tá bom? Quer dizer, Morales, então, pessoal, é o tempo que a gente consegue aqui hoje, a gente tem muito material legal aí, o Morales acabou de falar, muito interessante. Eu, particularmente, estou louco para assistir essa palestra também. Eu gosto muito do assunto também e essa troca de informações é importantíssima. Quem não se inscreveu tem a oportunidade de inscrever, aproveitar que está no primeiro lote ainda. Vai estar tudo disponível lá na conferência online de perícia criminal. Paulo Enio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, estamos de volta. Beleza, seja bem-vindo mais uma vez aí. Agora é com você, já que a gente falou de medicina legal, citou você, que é um cara que fala pra caramba de medicina legal também. A gente vai ter que continuar aqui com esse tema, né? Deixa eu prometer inclusive aqui pro Perito Morales, né? Que ele tá com a edição velha do nosso livro. Então tá aqui, eu vi Morales. Isso, eu tenho a edição nova. Exatamente, quando estiver passando por Brasília ou quando eu estiver indo para Porto Alegre, minha família de lá, levo para você. Sim, tá? Então, Paulo, fique à vontade. Eu preciso entender de você o seguinte, cara. Resumidamente, o que seria a ideia da criminalística, né? Já que você vai falar de criminalística, ligando com medicina legal, que é o que a gente estava falando, inclusive, com o Morales agora. O que seria essa criminalística aí pra gente? Bom, falar de criminalística e de medicina legal é meio que fazer aquela brincadeira de qual é a diferença, qual é a semelhança, né? A semelhança é que as duas têm o objetivo de auxiliar a justiça, auxiliar os casos que demandam em que os peritos de natureza criminal podem auxiliar a justiça. A diferença é que na medicina legal, a medicina legal é uma especialidade médica. Então, nós estamos dentro dos conhecimentos médicos, só da medicina mesmo. Só os médicos podem atuar dentro da medicina legal, né? Fazendo o trabalho lá de médico legista. Dentro da criminalística, então são várias as áreas do conhecimento. É uma disciplina que reúne várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, a biologia, a química, a física, a própria odontologia. Eu sou formado em odontologia, né? As engenharias, parte de informática, biomedicina, são vários os cursos. Então, várias as áreas Eu mesmo sou formado em tecnologia, né? Tecnologia da informação, então tem várias as áreas mesmo. Olha só, e aí então esses colegas de todas essas áreas podem auxiliar com os seus conhecimentos naquilo que disser respeito, né? Então, à justiça, certo? Os colegas de várias áreas, e por isso é tão rica a criminalística, né? Sim, com certeza. É o que a gente chama que ela é multidisciplinar, né? Ela precisa, né, uma disciplina que precisa realmente utilizada para fazer essa interpretação, né? Essa interpretação e reconhecimento desses vestígios para que a gente possa dar uma solução, né? Para a justiça nesse caso, né? Concordo plenamente aí. A perícia, ela muitas vezes ela é complexa, né? Ela não depende de só uma área do conhecimento. Então, os médicos podem ajudar na área da medicina, os dentistas na área da odontologia, os físicos, os químicos e por aí vai, né? Cada formação ajuda na sua área especificamente. Então é isso mesmo, acho isso importante, né? E fala um pouco aí da medicina legal também, como que funciona essa integração, dá uma palhinha pra gente aí, como que vai funcionar. E depois, já aproveitando, a gente vai respondendo algumas perguntas aí. Pode ir perguntando, tá, pessoal, que a gente vai respondendo pra vocês aí, pra gente ter uma noção do que você vai falar lá na conferência. Muito bem, o Walker, como nós estamos aqui em dupla agora, né, em trio, na verdade, o Morales está guardando, ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa integração entre institutos, né, entre profissionais de
várias áreas de formação. Isso tudo é muito importante, né? É muito importante que o perito criminal esteja em harmonia com o fotógrafo forense, com o papiloscopista policial, onde essas carreiras existem, né? Com o seu colega de trabalho ali, com o agente de polícia, com o delegado de polícia, e também, então, com o pessoal lá do IML, né? Nós trabalhamos na criminalística, mas os colegas do IML desempenham um papel tão importante quanto o nosso. Então, aliás, são peritos de natureza criminal, né? Os peritos oficiais, peritos criminais, peritos médicos legistas. Então, na nossa palestra, além dos odontologistas, é claro. Oi. Lembraram aqui rapidamente, coloca aí sua faixa de novo para eles tirar um print, que eles pediram para ativar o comentário temporariamente. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, do not cross. Aí. É isso aí. Vai lá, pode ir. 2, 1, aí. O pessoal gosta dessa faixa. Pois é. Eu ando com a minha, porque vai que acontece alguma coisa, né? Nós já estamos preparados aqui. Sim, com certeza. Inclusive você me deve uma faixa dessa, né, Paulo? Lembra? É verdade, olha só. Pronto, então essa eu lembro disso. Walker, que isso, hein? Caraca. Não, o Paulo havia me prometido uma faixa dessa, porque por causa das aulas que eu ministro, né, Brasil afora aí também, e eu fiquei encantado com essa faixa dele, é muito legal, ele trouxe de fora, inclusive, e aí ele me prometeu, mas não tem pressa não, tá, Paulo? Eu não sou uma pessoa que vai te pressionar não, pode ficar tranquilo com ela aí, eu por sei enquanto. Que amanhã você já vai estar me mandando mensagem. Amanhã eu chego aí em Brasília, rapidão. Mas olha vai só. lá. Então, essa integração entre o IML e o Instituto de Criminalística é fundamental. Só para citar aqui como exemplos, né? Nos meus 2 últimos plantões, eu atendi, inclusive, 2 casos de asfixias, né? Pegando aí o gancho da palestra do professor Morales, peguei 2 casos de asfixias. Um deles... No último plantão? Nos 2 últimos plantões. Nos 2 últimos. E Caramba. aí, um deles era num presídio, e o cadáver não estava no local, na verdade a vítima havia sido socorrida, mas morreu no hospital. E a médica, nós fizemos o exame lá do local, e no dia seguinte a médica me ligou para me perguntar sobre o instrumento, né? Nós nem sabíamos no momento do exame que havia acontecido um estrangulamento. E ela me disse então que no exame cadavérico ela constatou esse estrangulamento e perguntou sobre o instrumento. E nós tínhamos realmente um instrumento constritor no local que nós fotografamos e recolhemos para exames. Então, essa conversa, né, com os colegas do IML, isso é muito importante, né? Com certeza. Do local, nós conseguimos complementar o exame do médico. E o médico, com os achados cadavéricos, complementa o nosso local também. O outro caso que eu queria comentar rapidinho é de um caso de uma intoxicação por monóxido de carbono. Nós fomos chamados para um local de suicídio, e dentro do quarto, né, do rapaz tinha uma churrasqueira. Então ele acendeu a churrasqueira, né, já com o intuito, ele sabia exatamente o que estava fazendo, tinha toda uma preparação, e então o suicídio foi consumado. E no dia seguinte, também, da mesma forma, nós sempre conversamos entre os peritos criminais e os médicos legistas. O médico me perguntou o que tinha lá, né, no local, além do cadáver, com os sinais típicos das asfixias por intoxicação por monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Né, que o cadáver fica róseo, né, de uma cor vermelho bem claro, né? Os livores têm uma tonalidade bastante específica, né, de um rosa claro. E além do cadáver havia esses outros elementos, como a churrasqueira, né, as janelas vedadas, as portas também vedadas do quarto, para impedir as trocas gasosas, né, do ambiente. E nós conversamos então com o médico legista e chegamos, né, nós do lado da perícia de local e o médico legista lá no IML, nós trocamos essas figurinhas, essas informações, e isso traz uma certeza ainda maior, né, para o perito criminal, para o perito médico legista. Sim, com certeza. Essa integração é fundamental, o trabalho fica muito mais bem feito, os resultados são muito mais confiáveis, né, quando se tem essa integração. Sim, com certeza. Eu creio que para ambos, né, porque realmente o próprio médico legista também precisa de algumas informações que para ele é importante, para trocar essas informações. Vários médicos legistas também
entrar em contato comigo, eu gosto de entrar em contato. Em alguns casos, eu gosto, inclusive, de participar do exame da necrópsia para comentar, já aconteceu, inclusive. Então, assim, eu acho importante essa troca de informações e facilita demais, né? Eu também já peguei, meu último plantão, inclusive, teve também um caso de asfixia, né, por constrição do pescoço, em que a pessoa, no meio da rua, numa via pública, ele cometeu suicídio, né? Então, ele subiu em um muro, usou um laço lá para constrição do pescoço e ele pulou. Então, houve esse caso aí, né? E os suicídios em via pública que nem são tão comuns assim, né? A gente percebe não são. Uma predileção muito grande por ambientes fechados, normalmente em casa, no próprio quarto da vítima, né? E como o perito Morales falou, são muito comuns os casos de suicídio. As pessoas, em geral, não ficam sabendo, porque, via de regra, a imprensa não noticia esses casos, até para não gerar um número maior ainda, né, de suicídios, mas são muito comuns esses casos. Então, é muito importante ter alguém estudando esses casos, como o perito Morales falou, as políticas públicas também serem aplicadas para esse tipo de situação, né? A gente sabe que é um sofrimento muito intenso que as pessoas... Sim, com certeza. Por diferentes motivos, e isso é muito, muito importante que a gente tenha esse cuidado. O canal CSI-BR fez um trabalho muito bonito, né, numa campanha contra o suicídio, né, no cuidado às pessoas que sofrem, né, por depressão. E essas outras coisas. Importante. Nós precisamos nos atentar com relação aos nossos familiares, principalmente, né, quem está mais perto da gente. Com certeza. Tem uma pergunta aí do Cal. Ele fala o seguinte: essas trocas de informações entre medicina legal e criminalística, né, perito criminal, médico legista, elas diminuem o risco de divergências nos laudos? Com certeza, com certeza. A gente conversar, né? O perito criminal, ele tem um prazo legal de 10 dias para a confecção do seu laudo. Então, ele tem essa oportunidade de conversar com colegas, inclusive, né? Nós, aqui em Brasília, na PCDF, nós ainda assinamos os nossos laudos de crimes contra a pessoa com 2 peritos. Então, são 2 peritos sempre que assinam os laudos. Isso nos dá a oportunidade de debater com o colega, né, de verificar se é aquilo mesmo que a gente está pensando, né, que o colega também está pensando. Então, a gente passa os nossos laudos pelo maior número de colegas possível, né? Normalmente, a gente passa por um 3º perito para ver se ele realmente concorda com aquilo que está sendo dito no laudo, se nada passou, né, se a gente não deixou passar nada. Porque, às vezes, a gente está ali com um laudo antigo, né, e faz um copiar e colar, né, e, às vezes, pode acontecer de uma informação terminar errada. Então, é sempre bom a gente discutir com os colegas, e mesmo colegas de outros institutos, né? Às vezes, uma lesão no local parecia uma determinada coisa, e quando chegou ao IML, às vezes no dia seguinte, já por um ressecamento da pele, uma desidratação, a gente consegue ver melhor ainda lá no IML. Né? Então, com certeza. Parecia ser uma ferida de entrada de um projétil de arma de fogo, no IML vai ter uma forma de saída, então a gente consegue debater isso com o médico. Muito importante. Isso, e questão de recursos também, né? Por exemplo, lá na necrópsia eles vão lavar o corpo, vão limpar o corpo, coisas que às vezes a gente não está ao nosso alcance ali no local de crime, né? Não é fácil, né? Uma pergunta que houve... como essa aqui, eles vão ter uma lâmpada em cima do corpo, né? E, sim, com certeza. A gente faz o exame no meio do mato, né? Na beira do rio, de madrugada, então fica muito difícil. Sim, houve uma pergunta sobre, que você pode responder em relação a Brasília também, o Morales já respondeu lá nos comentários, que se houve um aumento de feminicídio ou casos de DEAN em Brasília com a quarentena. Olha, é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes de alguns colegas, porque até tem uma brincadeira que rolou aí no WhatsApp, né? Ocorrências de roubo, de furto, de não sei o quê, aí tudo 0, e briga de marido e mulher, e aí um número muito grande. Alto. Eu imagino, e aí eu estou falando da experiência, mas que a gente tem dos próprios plantões, né? Eu não fico 24 horas, 7 dias por semana acompanhando as estatísticas da Polícia Civil. A gente termina acompanhando nos nossos plantões. Eu imagino que essas estatísticas de casos de Maria da Penha tenham sim aumentado, tá? Mas é um aumento que não foi suficiente
para que, por exemplo, a imprensa tenha noticiado, né? Pelo menos isso ainda não foi suficiente, né? Esse aumento não foi tão grande assim. Agora, o que nós notamos lá na criminalística é que houve sim um aumento no número de suicídios, né? Ou pelo menos com a diminuição dos homicídios, por ter menos gente na rua, né? Pelos casos de latrocínio, por exemplo, terem diminuído, por ter menos gente na rua, a gente percebe mais os casos de suicídio, porque esses, no mínimo, continuaram do mesmo jeito. Mas a gente percebe pelo menos uma leve tendência de aumento nesses últimos tempos, né? Nos tempos de quarentena. Com certeza. Com certeza. Aqui também, visivelmente, houve um aumento, né? Eu não posso falar estatisticamente, porque eu não fiz um estudo, e assim como você, eu não estou no plantão 24/7, né? Sempre tem os plantonistas que estão alterando, mas sim, tem muitos casos envolvendo o DEAN, até porque é bem óbvio isso, né, pessoal? As pessoas passam distantes o dia todo, e de repente elas estão juntas o dia todo, então há atritos ali, e nos casos quando você verifica justamente isso, né, de que já tem um abuso, né, um relacionamento abusivo ali, isso vai acontecer com ainda mais frequência, né, sem dúvida alguma, né. Bom, pessoal, Paulo, quiser responder mais alguma aí, fique à vontade, a gente está nos minutinhos finais aí, se tiver alguma pergunta que te interessou aí. Até do meu aluno, Jordache, aluno da especialização de odontologia legal, ele perguntou o seguinte: quais são os achados odontológicos legais, odontolegais, nos casos de asfixia? E é muito interessante essa pergunta, porque ela reúne várias respostas em processos asfícticos diferentes. Então, olha só, por exemplo, na sufocação, aquela sufocação direta, aquela da novela, né? Que vem a vilã e segura o travesseiro assim, em cima da boca e das narinas, né? Você pode ter aí, por exemplo, de achados odontológicos, fraturas dentais, né? Equimoses nos lábios, né? Também nas narinas. Vamos pensar aqui nos engasgamentos, que são outro tipo de asfixia. Você pode ter lá o corpo estranho, né? Então, por exemplo, o indivíduo foi se alimentar ali de um sanduíche de picanha, como aconteceu há algum tempo aqui, 1 ou 2 anos atrás. Você tem, então, lá dentro da boca, né, o material com o qual o indivíduo se engasgou. Vamos pensar aqui numa aspiração de um líquido. Então, o indivíduo estava em coma alcoólico, por exemplo, e vomitou e aspirou o próprio vômito. Então, dentro da boca, você vai achar ali o objeto da aspiração. No afogamento, você tem lá o cogumelo de espuma, em geral, né, na vítima, quando retirada de dentro da água e deixada ali durante algum tempo fora da água, tem o cogumelo de espuma, que é uma espuma que sai da água. Sim, é muito comum, eu já peguei muitos casos desses, por sinal. Isso, vai estar ali na região da boca, né? No soterramento, peguei um caso de soterramento uma vez, que o indivíduo tinha terra, né? Em vez de água, ele fica ali abaixo da terra, e tinha terra nas narinas e também dentro da boca. Por exemplo, nas constrições cervicais, né? Estrangulamento, esganadura, enforcamento, principalmente no enforcamento, você tem a protrusão lingual, que é a língua para o lado de fora, né? Pelo aperto aqui na região cervical. Nas asfixias em geral, você tem lá dentes rosados, né? Que são as polpas dentárias, que tem ali um extravasamento de sangue mesmo, né? Da hemoglobina do sangue, o pigmento fica mais visível nos dentes. Não é exclusivo das asfixias, mas pode aparecer também. Então, são vários os achados odontológicos, né? Achados dentários, nos casos de asfixia. A gente trata de vários desses casos na nossa palestra também, então já que nós estamos encerrando aqui, queria deixar um convite para a nossa palestra na segunda conferência online de perícia criminal. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Nós tivemos, em algum momento, aí, mais de 200 pessoas ao mesmo tempo na nossa live. Então, queria dizer que é sempre um prazer estar aqui. O Walker é um cara fantástico, querido, o Morales também, e todos os outros colegas que estão lá na conferência. Então, gente, não percam. Conferência online é um evento fantástico, você tem vários dias para assistir as palestras, são os peritos da maior competência, do maior gabarito de todo o Brasil, falando de vários assuntos. Então o pessoal me pergunta, vale a pena? Eu falo, gente, super vale a pena, né? Mais uma vez, muito obrigado pela participação, foi tremenda
essa live. Eu gostei muito de fazer essa live nesse formato com duas pessoas, trazendo experiências diferentes, né? A gente pode fazer muito mais isso aí pra frente. A gente fica lisonjeado de tê-los na nossa conferência. Essa conferência foi desenvolvida justamente para chegar ao maior número de pessoas em um preço muito acessível. Então, a gente fica muito feliz por você participar, né? Ter você como participante, e que a gente tenha outras oportunidades pela frente aí. Eu agradeço mais uma vez, tá bom? Beleza. Gente, quem eu não Um abraço. responder, manda direct pra gente que a gente responde no tempo mais rápido possível. Walker, um Tranquilo. abraço. Morales. Um abraço, Paulo. Se cuidem. Tchau. Um abraço.